Muito bom dia a todos que estão nos vendo pelo YouTube e a todos que estão aqui presentes. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando a sua mente para compreender a palavra que Deus tem para mim e para você hoje. Amém? Isso não é um chavão, irmãos. É uma oração que eu estou fazendo ao Senhor, para que nós possamos ser iluminados pela palavra do Senhor. Sabe, nós temos buscado aqui há algum tempo já a entender a voz do Espírito, e eu tenho falado e vou repetir que a maneira que Deus fala comigo, com você, é de uma forma simples, mas muitas vezes o resultado da forma que Deus fala comigo, com você, é espetacular. Nós precisamos aprender a entender, a ouvir a voz de Deus. E Deus tem feito, até eu digo assim, tem feito brincadeiras conosco nesse aspecto. Então eu quero citar e quero contar o que aconteceu ontem. Ontem nós fizemos um encontro dos líderes, dos voluntários e todos aqueles que ajudam na igreja. Eu tomei um susto quando vi ontem uma multidão que estava aqui ontem. Foi um encontro maravilhoso, e nós tivemos um programa de que todos os pastores, que são coordenadores de ministérios, de todos os ministérios que nos ajudam aqui na igreja, cada um deles falasse alguma coisa. E foi muito interessante que depois que acabou, nós fomos conversar, terminando ali no Espaço Gourmet, que foi inaugurado ontem, e hoje já tomei um café da manhã maravilhoso aqui. Chega um pouco mais cedo, porque é uma forma de você se relacionar. E cada um dos pastores tinha um tempo, para a gente não ficar muito estendido isso, e esse tempo chegou a 2 horas, porque são todos os pastores que falaram, então cada um foi se policiando com relação ao tempo, e aquilo que você deixava, por exemplo, o Getúlio e o Júnior, falaram uma palavra, depois falou outro, e ele então cortou o que ele deixou de falar, que ele cortou lá do speech dele, o outro falou, o outro foi lá e complementou. E no final, o pastor Edu vocês estão vendo aí a foto dessa multidão que veio ontem aqui, que uma bênção, e ainda faltou muita gente, viu? Nós fomos depois conversar. Nós temos hoje perto de 50% desta população que está aqui hoje, cuida de alguma coisa, de algum ministério da igreja. E nós, o Edu então, na hora que foi terminar com uma oração, ele deu uma palavra e ele puxou uma carteira de identidade e falou assim: cada um de nós temos uma diversidade aqui. Foi feito o pastor Paulo e a pastora Camila fizeram uma brincadeira no início, e ficou demonstrado que havia uma diversidade grande das pessoas. As pessoas têm personalidades diferentes e identidades diferentes. Então ele, ele pegou uma carteira de identidade e falou: apesar de toda a diversidade de identidade que vocês têm, a igreja tem uma unidade. E isso está sendo demonstrado até mesmo nessa foto aqui. Mal sabia ele que a pregação, só sabia eu e o Mauro, porque eu mandei para o Mauro na sexta-feira, o título da pregação de hoje chama-se Identidade. Então, eu fiquei maravilhado ontem de ver que muitas coisas Deus foi fazendo, que eu chamo de brincadeira, né? O Espírito Santo está falando conosco. O que você falou? Jesuicidência. Eu tenho uma auditoria... E essa é o ponto, antigamente era o ponto. E eu ouço o ponto, viu? É bom que vocês, maridos, saibam disso. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Gálatas, já que nós vamos falar sobre identidade. Eu separei 2 passagens da Bíblia, porque Deus falou muito comigo essa semana sobre isso, irmãos. O Espírito Santo, ele começa falando durante a semana, e você vê que ele fala exatamente com toda a igreja nesse aspecto. Gálatas capítulo 2, eu vou ver o versículo 19 e o 20, que diz assim:
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Deus falou comigo essa semana sobre essa passagem, foi porque eu não sei qual era o contexto disso que eu estava pensando. Eu tive uma experiência que alguns, talvez muitos que estão aqui já tenham ouvido essa história, mas Deus me fez lembrar e trouxe de novo à memória essa experiência. Eu morei lá no Iraque, como vocês sabem, e uma das atribuições que eu tinha lá era terminar 82 estações ferroviárias que tinham ao longo de 500 quilômetros de uma ferrovia que nós construímos lá de Bagdá até a divisa com a Síria. E nós tínhamos um prazo muito curto para fazer isso. Então eu tinha um problema grave, porque a mão de obra que existia lá, que era composta de mais de 40 nacionalidades diferentes, todo o norte da África, do Médio Oriente, muitos países até da Europa, mandaram trabalhadores para lá. Nós tínhamos perto de 13.500 funcionários trabalhando nessa obra. E eu, então, preocupado com a qualidade da mão de obra que tinha, nós chegamos à conclusão, e isso foi em 1982, a China estava apenas começando esse movimento de capitalismo, comunismo que eles têm, e o líder naquela época, chamava Deng Xiaoping, ele bolou uma coisa, ele começou a exportar mão de obra. Mais ou menos o que Cuba fez com os médicos, mandando a mão de obra para cá. A gente pagava, eu me lembro bem a quantia, a gente pagava $500 para cada mão de obra que ia lá, para cada carpinteiro, e era uma quantia muito alta, e eles pagavam $50 para os seus funcionários e ficava com $450, mais ou menos como foi feito aqui com os médicos. Então, não estou falando política não, estou falando da realidade. E como é que a gente ia se comunicar com o chinês? Era muito complicado isso. Então, o que nós bolamos? A cada grupo de 400 a 500 chineses, tinha uma pessoa que ficava como intérprete, e escolhemos alguns intérpretes que falavam inglês e outros que falavam português. E naquele trecho em que eu estava encarregado, tinha um intérprete, eu me lembro bem o nome dele, vou falar porque eu não sei se ele vai me compreender aqui, se alguém vai me ver, chama Biental, eu nunca mais esqueci o nome desse homem. Era um chinês alto, maior que eu, assim, e ele falava português, e com sotaque de nordestino. E eu achei muito engraçado, né, porque eu perguntei para ele depois, como é que você fala com esse sotaque, né? Imagina um chinês falando português com sotaque nordestino, é muito engraçado para a gente, né? E ele falou, olha, eu aprendi com um ministro, ex-ministro brasileiro que foi exilado naquela época para Xangai, ele chamava Celso Furtado, era um ministro de economia, um homem culto, e que foi exilado, e lá ele dava aula de português na Universidade de Xangai, e ele estudou com ele. Interessante. Mas como é que eu cheguei nesse chinês? Nunca tinha conversado com ele, apenas quando precisava de fazer uma tradução para uma orientação qualquer. Que, na verdade, nem era eu, eram os engenheiros que eu chefiava lá, que estavam lá na frente. Um dia, como naquela época estava em guerra com o Irã, essa história ela é comprida, mas eu vou tentar encurtar, porque é importante você conhecer o contexto. E as viagens do Brasil para o Iraque, ou para qualquer uma dessas nacionalidades, tinha que ser autorizada por mim, porque não existia companhia aérea, porque estava em guerra com o Irã, e então tinha voos charters, que era muito caro. Então, para a gente mandar embora um brasileiro, tinha que ser uma coisa muito grave. E um dia, um encarregado brasileiro, numa daquelas estações, na frente lá, brigou com um chinês. Estava irritado, o chinês estava quebrando muito
um equipamento lá que quebrava, consertava, ele deu um soco no chinês. E foi uma briga tal, e quando o engenheiro veio falar comigo, porque queria mandou embora o brasileiro, e eu autorizei. No dia seguinte, esse chinês ambiental chegou lá e pediu uma audiência para mim. E aí a minha secretária lá do campo falou, olha, pode entrar falar com ele, e ele ficou de pé, numa posição de sentido, e eu pedi para ele sentar, ele não sentava, porque ele não estava acostumado com autoridade, ele ficar sentado falando com autoridade. Isso foi o que ele me explicou. Então, ficou de pé. Eu falei, pois não, o que você precisa? Não, eu vim aqui interceder para o senhor não mandar embora o chinês, porque ele não teve culpa, eu estava presente ali, ele tomou um soco, ele bateu, agrediu ele não fez nada de errado, a não ser, ele não sabia lidar com aquele equipamento. Eu falei, não, eu mandei embora o brasileiro já, pode ficar tranquilo, não vou mandar embora o chinês. Aí ele falou, o senhor é brasileiro? Sou. Mas, aí eu fiquei preocupado, falei, será que eu errei, né? Que mentiram para mim? Por que você está perguntando? Não, porque se eu tivesse no seu lugar, eu não mandaria o brasileiro embora, mandaria o outro. Falei, mas isso não é justo. Mas lá no meu país é assim que funciona. Nós defendemos, mesmo que ele esteja errado, defendemos os nossos irmãos. E aquilo me chamou a atenção, não pelo fato dele estar falando isso, mas por ele ficar curioso de conhecer o Brasil, achando que todo brasileiro era assim, né? Conhecer o Brasil por causa desta mudança de identidade, de cultura. E aí falou assim, o senhor se importa de eu, de vez em quando, vir aqui na hora do almoço, se não for tomar o seu tempo, para eu conhecer um pouco do seu país? Eu falei, não, desde que você também me explique do seu país, eu quero conhecer tudo da China, geografia, história, tudo que você, essa parte cultural, a gente vai trocar umas ideias. E eu, na minha mente, falei assim, vou pregar o evangelho para esse homem. E eu tinha levado uma série de livros, um deles chamado A Vida Cristã Normal, daquele autor chinês chamado Watchman, que, por ser evangélico, por ter se convertido, ele ficou preso o resto da vida, até morrer na prisão, e lá ele escreveu dezenas ou centenas de livros. Toda a produção literária que ele fez com Jesus foi na prisão. Então eu peguei um desses livros que tinha escrito na capa do livro um ideograma chinês, e do lado estava escrito em português, A Vida Cristã Normal. Falei, eu vou te dar esse livro para você ler, para você treinar o seu português. Essa foi a minha intenção. E ele pegou o livro e olhou na capa, falei, interessante, esse ideograma aqui é um dialeto que só eu conheço porque eu sou de Xangai, isso era lá de Xangai. Falei, então me diga, o que está escrito aí? É uma tradução do título? Ele falou, não. E aí ele leu essa passagem aqui no ideograma. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. E esse homem olhou para mim e falou assim, quem é Cristo? Sabe, Deus muitas vezes faz coisas desse jeito na nossa vida. Naquela hora quando eu lembrando disso, passou um filme na minha mente. Como que Deus é tremendo, né? Como Deus escolhe as pessoas de uma forma tremenda. Pegou um chinês lá de Xangai, que tinha apenas a qualidade dele, apenas a habilidade dele, era ter aprendido português. Que pode passar na mente de um chinês que aprendeu português? Um dia eu vou ou para Portugal, ou vou para o Brasil para poder falar a minha língua com esse povo. Mas não, ele veio exatamente para o Iraque, pegou um brasileiro que saiu daqui e foi para lá, que tinha que ter uma situação. Então, você imagina que Deus, muitas vezes, até mesmo uma trombada ou uma briga como essa, Deus usa para levar o evangelho para as pessoas. Irmãos, não percam a oportunidade de você prestar atenção nisso, do que o Espírito faz. E aquele homem,
me deu uma grande oportunidade. Eu tinha 1 ano e pouco de convertido, me deu uma grande oportunidade, que eu estava com o meu coração com vontade de falar desse Jesus que transformou a minha vida. E ele me deu essa oportunidade, e esse homem se converteu, e na véspera de nós mudarmos para cá, ele quis fazer uma homenagem, e fez um negócio tremendo comigo, que eu nunca tinha experimentado na minha vida, em termos de obra. Ele reuniu, daqueles 40 e tantas nacionalidades que tinha, reuniu mais ou menos perto de 1000 pessoas, colocou 2 contêineres no meio do deserto, abriu um buraco lá para uma piscina, porque ela era muito impermeável, jogou água lá, uns 30, 40 mil litros lá, botou uns pneus grandes de trator para as crianças brincar, e nós passamos uma tarde inteira fazendo um churrasco com 1000 e poucas pessoas. E esse homem se converteu. Eu tenho orado a Deus para um dia encontrá-lo, para saber o que Deus fez na vida dele, não é? E Paulo, quando escreveu isso aqui, ele também no capítulo 3, do versículo 1 de Colossenses, ele diz assim: portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Vou repetir esse último versículo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Esses 2 versículos que nós lemos, o primeiro no livro de Gálatas e o segundo agora no livro de Colossenses, que fala de identidade, eu procurei lá no dicionário, você sabe o que é identidade, não é só mesmo o que está aqui na carteira. Diz assim, que a identidade é um conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo. Esses traços caracterizam o sujeito perante os demais. É por isso que eu outro dia achei uma carteira de identidade minha, com o mesmo número, que eu tirei com 18 anos. E eu tomei um susto, falei, de quem que é essa identidade? Até mesmo a minha cara está completamente diferente. Por isso que a identidade hoje ela tem validade até por 10 anos, no máximo. E depois de uma certa idade, ela pode ser por 5 anos, como a CNH, por exemplo. Por quê? Porque muda muito. Mas não muda só a parte externa. Se você conversar com as pessoas depois de 50 anos que você viu lá quando você chegar nessa idade, se chegar um dia, você conheceu pessoas lá na sua infância que você não tem mais nenhum entendimento daquela pessoa, porque depois de 50 anos é tanta coisa que não dá para você falar, conta um pouco da sua vida. Não dá tempo, é muita coisa que muda. Então, essa característica de identidade é que Paulo está falando aqui. Eu quero usar esses dois versículos e contei essa história do chinês para dizer o seguinte: o que foi que mais atraiu aquele chinês para Jesus? Foi uma característica cultural que ele viu no Brasil, através da minha pessoa, que ele nunca tinha visto. Ele foi educado numa cultura, não estou nem dizendo se é certo ou errado, eu estou só dizendo, é claro que nesse caso aqui era mais certo a minha cultura, a cultura que eu tinha aprendido, o meu caráter que eu tinha aprendido na minha família, e que ele chamou atenção. E aquilo para ele equivaleu a dizer que Jesus é esse que eu quero, porque ele gostou daquilo. Percebe que muitas vezes você, com a sua identidade, com a mudança da sua vida, ela é radical, e que Paulo está querendo dizer aqui, na primeira passagem lá, quando ele fala, eu vou falar primeiro dos Colossenses, que é a segunda que nós lemos, ele estava numa prisão. Se você vai descobrir isso lá no livro de Atos, Paulo estava numa prisão, e Epáfras foi procurar Paulo pedindo para ele o que ele poderia ensinar a Epáfras para lidar com uma falsa doutrina que existia naquela época. Na igreja primitiva existia um misto de paganismo com gnosticismo, e entre outras coisas dizia que Jesus não era Deus.
Jesus era uma espécie de semideus, como é uma mitologia de Hércules, de Zeus, ou aqueles deuses, semideuses da mitologia grega. Então, essa característica que começou, essa sutileza que começou a entrar dentro da igreja, Epáfras não sabia como lidar com isso. Então, ele foi falar com Paulo e perguntar, o que eu faço com isso? E aí Paulo fala no capítulo 2, no versículo 8, ele discorre isso no início do livro de Colossenses, para ir contra essa doutrina diabólica, que havia uma doutrina diabólica. Então, no versículo 8 do capítulo 2, ele diz assim, cuidado, e isso vale para mim e para você no tempo de hoje, cuidado que ninguém vos venha enredar em sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porquanto nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Jesus, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Quando eu vejo essa passagem hoje, irmãos, eu fico assustado, porque nós temos que ter cuidado, o trabalho de Satanás continua sendo o mesmo, de enganar a mim e a você. Quando lá ele chegou, se aproximou de Eva, ele começou a fazer uma estratégia, que é a mesma estratégia que ele continua usando. O diabo, assim como qualquer anjo, ele não tem criatividade. O homem que foi criado por Deus tem criatividade. O diabo não, o anjo ele executa tarefas, e ele repetiu essa mesma estratégia. Quando ele se aproximou de Eva, ele percebeu que Eva, e não Adão, ele falou primeiro com Eva e só com Eva, porque Eva foi depois a missionária que falou com Adão. Ele percebeu que Eva não conhecia, não dominava muito bem a palavra. E aí ele, no versículo 4 do capítulo 3 do livro de Gênesis, ele diz assim, então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que Satanás está fazendo aqui? Havia uma palavra de Deus que Deus falou com Adão, se você comer desse fruto, ou seja, desobedecer uma ordem minha, esse ato seu de desobediência vai trazer a morte. Naquele momento, irmãos, a criação não sabia o que era morte. Tanto Adão quanto Eva não tinham ideia do que era morte, porque eles foram criados para ter uma vida eterna. E tinha uma árvore ali que dava para eles, como disse hoje bem a Márcia aqui, dava para eles a vida eterna comendo daquele fruto, daquela árvore da vida. Então, por isso que você, quando vê na Bíblia, lá no livro de Gênesis, você vê que as primeiras gerações viveram muito tempo, porque estava dentro da corrente sanguínea o resultado daquele fruto que eles comeram durante um tempo que eu não sei quanto é. Quanto tempo durou desde a criação até o pecado, a Bíblia não explica em nenhum momento, em nenhum lugar, quanto tempo o homem e a mulher viveram sem pecado. Mas no DNA de Adão e Eva estava na sua corrente sanguínea uma substância qualquer que fez com que eles vivessem por muito tempo. 900 anos, Metusalém e todos aqueles primeiros, né? Enoque, por exemplo, que é a 7ª geração depois de Adão, ele foi arrebatado, ele tinha 300 anos. Ele já tinha vivido 300 anos. Então nós não temos ideia exatamente mas Satanás continua trabalhando para que você mude as suas características de identidade. No momento que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos transformados radicalmente. Se você não tem essa consciência, eu quero que você pense nisso hoje, quando você, não somente pela sua face, pela sua idade, quando você se converte, a sua cara até fica mais bonita. É verdade isso, irmãos. A alegria do Senhor aformoseia o seu rosto. As pessoas são mudadas no aspecto externo, mas principalmente no seu aspecto interno. A sua característica, se você é um ladrão, você deixa de roubar. Se você é um mentiroso, deixa de mentir. As suas características mudam completamente. As pessoas que estão convivendo com você começam a falar, uau, quando eu te conheci você era assim, agora você está de outro jeito.
Não é assim que funciona? Então, eu e você sabemos que o Evangelho tem que mudar a sua identidade. Satanás quer mudar isso, quer impedir isso. O que ele quer fazer hoje naquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Ele quer fazer que você mude e volte para aquela identidade que você tinha antes. Ele continua fazendo isso e tentando impedir que nós tenhamos a vida eterna em Jesus. Quando você pega o caso de Gálatas, ele é um pouco mais sutil. Paulo estava doutrinando os crentes, e ele escreveu o livro de Gálatas inteiro para aqueles judeus que se converteram, receberam Jesus Cristo como Senhor, reconheceram nele que ele era o Messias, reconheceram que Jesus era aquele que era um homem, que foi 100% homem, mas também era o próprio Deus que se fez homem, e portanto sendo um homem sem nenhum pecado, que nunca pecou, era o único que tinha autoridade para morrer no meu e no seu lugar, pagar a nossa dívida impagável. O próprio livro de Gálatas fala lá no, se não me engano, no capítulo 3, que você cravou na cruz a promissória que eu tinha de dívida com Deus. E expôs Satanás nisso. Satanás não sabia que a morte de cruz iria levar Jesus a transformar. Foi uma rasteira que ele tomou. A igreja que foi formada a partir da ressurreição, que é o poder de Deus que tirou da morte esse corpo, depois de 3 dias, essa igreja que foi formada, cuja cabeça é Jesus e o corpo somos nós, foi a derrota de Satanás. Então, no caso dessas passagens aqui de Gálatas, Paulo estava doutrinando os crentes, esses crentes que estavam, depois que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estavam voltando para a lei. A lei judaica é uma lei que... Qual foi a função da lei? Qual é a função da lei? Revelar o pecado. A função da lei nada mais é do que revelar o pecado, falando que eu e você não temos nenhuma condição de cumprir essa lei, porque a Bíblia diz que se você deixar de cumprir uma única dessas 613 entre leis e tradições judaicas, se você deixar de cumprir uma, você já é maldito. Então o que Satanás faz, o trabalho de Satanás é pegar você dessa identidade que foi mudada e voltar para a identidade anterior, com aquela cara feia. Oi? Romanos 3, versículo 20 do capítulo 3 de Romanos diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa é a função da lei, revelar o pecado que está em mim e em você. Então, no momento que você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que entra o Espírito Santo de Deus dentro de você, você muda a sua identidade externa, porque você passa a ser um crente carrancudo, um crente que não ri, um crente que é igual um espinho, né? Você percebeu que a árvore que tem espinho não faz sombra? O que o espinho produz na vida de um crente, se ele é um crente espinho? Produz feridas nas pessoas, ele não faz sombra. A árvore que nós comemos, a árvore que nós bebemos da beira daquele rio do Espírito, essa faz sombra, ela é gostosa, mesmo num calor sufocante, ela te traz alegria, te traz um ventinho gostoso. Esse fruto que mesmo num deserto ele continua dando. A função da lei é revelar o pecado, irmãos. Essa é a função da lei. Então, quando você volta na lei, você saiu do ambiente da graça, que é aquele que nós estamos, e, portanto, você volta à sua identidade anterior. Em ambos os casos, ou seja, nessas duas passagens que eu peguei, tanto de Gálatas quanto de Colossenses, por motivos N, e tem outras passagens que mostram a estratégia de Satanás para tirar você e eu da identidade, em ambos desses casos, o que você identifica é uma resistência à mudança de identidade. Portanto, se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você não teve ainda uma mudança de identidade, o primeiro questionamento que você tem que fazer: será que eu sou crente mesmo?
E aqui começa a engrossar um pouco essa palavra que Deus falou para mim. A Bíblia diz que nós não temos nenhum direito de julgar quem vai subir ou quem vai descer. Mas nenhum pastor pode fazer isso, nenhum pastor. Porque eu confesso a vocês que eu tenho me enganado ao longo da minha vida de pastor e de crente, antes de ser pastor, tenho me enganado com pessoas que se fingem crente. Talvez essa pessoa nem soubesse que ele não era crente. E eu quero dar, quando eu faço isso, eu não dou exemplo dos outros, eu quero dar o exemplo meu. Eu fui criado numa igreja evangélica. Desde criança eu entrei na escola dominical. E eu, quando me converti, eu confesso a vocês que eu passei assim uns 2, 3 dias achando que Deus tinha me dado um dom de inteligência. Mal sabia eu que não tinha esse dom de inteligência. Mas eu lia a Bíblia e aquilo saltava na minha mente assim. Eu falei, nossa, mas eu tô entendendo tudo que está escrito aqui. Eu fiquei inteligente, porque antes eu li e não entendia. Então vai ver que é isso, o Espírito Santo de Deus entra em você e você instantaneamente fica inteligente. Hoje eu tenho absoluta certeza que eu só realmente me converti no dia 9 de janeiro de 1981, às 11h30 da noite. Já repeti isso tantas vezes que os irmãos já repetem. Por quê? Mas quantas vezes eu me emocionei com pregações que eu ouvia lá? Antes disso, muitas vezes, antes até uns 16 anos de idade, eu fiquei na igreja. Por isso que eu me preocupo tanto com criança e com adolescente. Porque o que você ensina na palavra de Deus para essas pessoas fica incrustado de você na sua mente. E na hora que Jesus vem e se torna luz mesmo, aquilo vem à tona, porque já está armazenado ali. Eu achava que era crente. Até uns 16, 17 anos, eu achava que era crente. Até os 32, o meu ponto aqui falou. Os 32 foi quando eu me converti mesmo. Porque quando a Raquel se converteu 3 meses antes de mim, ela naquela ingenuidade ainda do novo nascimento, falou assim para mim, eu vou me batizar dia 31 de dezembro, você quer ir comigo? A resposta que eu dei foi essa, eu não, eu já sou crente. Mas no dia que eu entrei lá para ver o batizado dela, eu tive que apagar o meu cigarro, porque eu fumava 80 cigarros por dia. Eu deixei naquele dia de botar umas 2 ou 3 doses de uísque que eu tomava, porque eu sabia que o crente não pode beber, não pode fumar. Só que o dia que eu me converti, ninguém falou para mim que o crente não pode beber, não pode fumar. O Espírito Santo de Deus falou comigo, e eu, quando tentei fumar durante 7 dias, eu não conseguia, me dava ânsia de vômito. Deus foi fazendo milagres, e cada um de nós é encontrado por Deus de uma forma diferente. Eu não estou dizendo que você, se eventualmente ainda fuma, vai ter um milagre desse tipo. Não, Deus fez isso comigo porque Ele sabia que eu era um testa dura, e Ele precisava falar comigo de uma forma diferente. Hoje pode fumar na minha frente assim, eu não tenho nenhuma vontade, mas naquele momento... E eu pensei assim comigo, como fui indicado, como fui falado lá na igreja, quando aprendi, eu falava assim, não é por causa de um vício desse, que aliás eu largo a hora que eu quiser. Era uma mentira, porque eu passei 2 anos antes. O diabo ele continua falando com você mentira. Se você tem um vício de cigarro, você não larga a hora que você quer, não, é mentira. Mas Deus fez um milagre para mim, para mostrar que Ele estava fazendo, a partir daquele momento, Ele estava fazendo uma nova identidade na minha vida. E se eu não assumisse aquela nova identidade, eu ia cair no engodo de Satanás mais uma vez. Então, irmãos, eu quero, para esse grupo, que está aqui na igreja, que está nos vendo aqui, e que se acha crente,
Eu quero te alertar, porque você precisa fazer um retrospecto da sua vida, principalmente para esse final dos tempos. Nós estamos vivendo tempos bicudos, nós estamos precisando de parar e fazer, Senhor, eu sou realmente um crente em Cristo Jesus, se o Senhor vier buscar a igreja hoje, eu vou ser arrebatado ou eu vou ficar? Faça essa pergunta, porque nós estamos ainda vivendo na hora da graça, e o que Satanás quer que você perca é a graça. Porque quando você perde a graça, a sua situação é de morte. A função dele é de revelar o pecado, a lei. Ou dizer que Jesus não é bem isso. Se o Evangelho não produziu uma mudança de identidade na sua vida, seja externa como seja interna, você tem que questionar a sua vida. Paulo foi didático nesses dois trechos. No primeiro trecho ele falou, eu estou crucificado com Cristo. E no segundo, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos quando você recebe a Jesus como Senhor. Nós morremos com Jesus, mas somos ressuscitados com Ele. Amém? Muitos crentes morreram com Jesus, mas não foram ressuscitados ainda. Se o Evangelho não está produzindo transformação na minha e na sua vida, ele não fez ainda o papel dele. Porque quando você muda a sua identidade, você vai impactar as pessoas que estão ao seu lado. Eu vou perguntar aqui, não precisa levantar a mão, mas tenho certeza que se eu permitir você levantar a mão, quase todos vão fazer isso. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a primeira resistência que você encontrou foi na sua família. A primeira coisa que aconteceu é que as pessoas que olhavam para você falavam, mas o que houve? Eu já vi crentes falar assim, meu filho virou um fanático, só lê a Bíblia. Eu estou pedindo para ele sair um pouco, para ir para as baladas. E essa mãe que um dia falou isso para nós, veio chorando muito tempo depois, dizendo o seguinte, se eu tivesse pensado no que eu falei, meu filho está fora da igreja. Tenha cuidado com o que você fala, com o que você é. Quando você é transformado, as pessoas, os seus amigos, eles fogem. Apenas aqueles que um dia falam assim, puxa, eu estou com um irmão morrendo numa doença incurável, eu vou lembrar daquele cara que eu esqueci um pouco, porque ele virou fanático, fizeram a lavagem cerebral da cara dele, então eu vou chamá-lo para ver se ele ora, quem sabe Deus o cura. Então, a palavra de Deus, ela provoca nas pessoas duas coisas, sempre. Não tem meio termo, irmãos. Quando você fala de Jesus para uma pessoa, ou você atrai instantaneamente, como esse chinês. Não importa que a maneira que o chinês olhou para nós, foi uma característica que ele não conhecia, foi uma curiosidade. Mas ele foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus, que esse foi um dos propósitos que Deus nos levou para lá. Eu não sei até hoje se tinha outros propósitos, mas se fosse só este, já era o bastante. Para eu e a Raquel passarmos com os nossos filhos ali um perigo tão grande como passamos num país em guerra, apenas para salvar um chinês que estava lá em Xangai. Deus faz isso. Mas a outra coisa é que você provoca quando você fala a palavra, é repúdio. Isaías 55, no versículo 6, diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vou repetir. Invocai-o enquanto Ele está perto. E quando é isso? Eu e você estamos vivendo na época da graça que Ele está perto. Todas as pessoas que estão aqui estão tendo a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Todas as pessoas que estão nos vendo pela internet, que é um negócio que nunca tinha, está tendo a oportunidade. Eu não vou à igreja, mas se você ligou esse YouTube e está ouvindo, você nunca vai poder chegar lá no juízo final e falar, nunca me falaram do Senhor. Então, ou você é atraído ou você repudia a palavra. E o versículo 10 desse mesmo capítulo 55 de Isaías diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia para mim,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, irmãos? Quando você crê na palavra, irmãos, seja por qualquer motivo, não tem essa frase na Bíblia, né? Mas muitos usam essa palavra, se não é pela dor, é pelo amor. Isso não tem na palavra. Mas muitos de nós chega por curiosidade, porque está precisando de uma doença. No meu caso foi isso. Tinha uma filha com uma doença incurável e Deus curou, então. Mas, sabe, eu quero ser honesto com o Espírito Santo. Não foi por causa da cura da minha filha que eu me converti. Foi naquele mesmo momento que Deus estava fazendo uma cura, é que eu fui transformado. Passou na minha vida um filme, desde criança, que eu me lembrava que eu ia nos bancos da escola dominical, mas eu quando saía e pegava um vizinho que eu não gostava, eu quebrava o tijolo na cabeça dele. Essa maldade de Deus começou a me mostrar, você era um homem hipócrita. Tem criança hipócrita? Tem, porque faz parte da natureza. Hipócrita é fingir uma coisa que não é. Vou na igreja e depois eu vou lá, falo um palavrão, meto a mão na cara, ou até mesmo adultero, ou faço outras coisas. Eu fui educado como calabrês, que calabrês tem que ser homem, tem que ser bravo. Homem bravo, que eu quero dizer. Para não ficar dúvida. Não é nada disso, irmão. Quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, ele transforma você. Você não precisa fazer força para não ser transformado, porque o próprio demônio vai fazer isso. Então, quando você crê na palavra e recebe a palavra e quer ser transformado, você adquire instantaneamente a identidade da vida eterna. Você está, a partir desse momento, e eu quero dizer isso para mim e para você aqui, irmãos. Você como crente em Cristo Jesus, você tem hoje duas naturezas, porque você ainda continua com o seu corpo corrupto, com a sua natureza corrupta. E ao mesmo tempo está dentro do sistema ou da plataforma, para usar uma terminologia de TI, de tecnologia de internet, não sei se TI tem esse sentido, mas eu sempre TI, mas essas duas plataformas, a da carne e do espírito, é uma decisão minha e sua. Você quer encarar um problema de uma forma carnal, natural, que é da parte nossa, ou você quer encarar de uma forma espiritual? Sabe, muitas vezes nós temos desafios na nossa vida, aliás, todas as vezes nós temos desafios na nossa vida que você precisa saber como encarar. Tem coisas que são impossíveis de você resolver na forma natural, irmãos. A tendência nossa é muito mais para o lado negativo, que eu chamo negativo, que é a parte natural, do que para o lado positivo, que é do espírito. Não é comum você vir aqui no sábado e fazer uma oração assim: Senhor, me surpreenda de novo como o Senhor fez isso ontem no encontro. E aí Deus caprichosamente responde uma oração simples como essa. E eu tive a capacidade de observar isso. Agora, se eu não tivesse tido, passou batido. Volta de novo e Ele vai te dar outro. Ontem eu percebi isso, eu fiz uma oração: Senhor, me surpreenda. Eu não sabia, a última informação que eu tinha tido é que ia ter 50 pessoas nessa reunião. Que bom, 50 pessoas é um número muito bom. Depois é que eu fui ver que já tinha 110 inscritos, e tinha muito mais ontem. E faltaram tantos que nós temos hoje perto de 250 pessoas que são voluntários nessa igreja. Tem muitas igrejas que não têm 250 membros. Nós temos só aqui 250 pessoas, que é um percentual muito pequeno do número de membros que nós temos aqui. Isso me surpreende. Isso me glorifica o Senhor. Eu tenho muita alegria de poder falar isso. Mas quando você repudia a palavra do Senhor e não crê nela, você recebe a condenação para o inferno. A estratégia de Satanás continua sendo a mesma, irmãos. Ele põe dúvida na palavra do Senhor. Para Eva ele falou assim: você certamente não vai morrer. E olha, isso que eu vou falar não é bíblico, não é doutrina,
Mas é pensamento. E você tem livre pensamento. Você não pode ir contra a palavra no livre pensamento. Mas eu sempre tenho me questionado, e talvez muitos de vocês tenham se questionado. Escuta, o que foi que Adão, que falava com Deus antes de Eva nascer, o que foi que deu na cabeça dele de Eva oferecer o fruto, que ele sabia que ia morrer? Por que ele comeu? Não é uma pergunta legítima? A Bíblia não explica. Porque a Bíblia não é um livro que ele está explicando o que aconteceu antes do pecado. Ele está explicando a história da Bíblia do homem, do pecado para frente. Mas eu tenho direito de perguntar essas coisas, por exemplo. Quanto tempo Adão e Eva viveram antes do pecado? Será que foi só no dia seguinte? 2 meses depois? Não sei. Essa resposta não existe. Talvez lá na eternidade ele nos explique. Mas, possivelmente, como havia uma regra de Deus, que se você comer aquele fruto, você morre, se Eva chegou para Adão e falou assim, eu comi o fruto e não estou aqui, não morri não. Talvez fosse um grande argumento que ela usou para convencer Adão. Não me interessa o argumento, a verdade é que Adão pecou como Eva. Porque senão você sai para um atalho aqui de pensamento livre e começa a falar assim, bom, e se Adão não tivesse comido? Teriam 2 humanidades? Vamos voltar para a palavra, porque isso também não está explicado. Então, a estratégia de Satanás continua sendo a mesma. Ele põe dúvida na palavra. Se você põe dúvida na palavra, como pôs Eva, que arriscou, a Eva tinha um abismo aqui, que era a morte. Quando ele falou, come, Eva comeu, ela podia ter pulado lá e ter caído, ter morrido, ter desaparecido. Não podia? Ela creu mais na palavra de Satanás do que na palavra de Deus. Estava mais forte o que Satanás estava falando, certamente não morrereis, do que a palavra que Adão deu para ela, que Deus tinha dado para Adão. Então você precisa tomar cuidado. Quando eu me converti, um determinado senhor lá, que era chefão meu, falou assim para mim, eu tinha 1 mês de convertido, Caio, esse negócio de arrependimento é uma coisa dessa religião sua? É o primeiro passo que eu aprendi. Se eu não reconheci que eu estou precisando de uma salvação, e se eu não arrepender desse pecado, eu não abri a porta para abrir da salvação, tem uma chave chamada arrependimento. Então eu estou fora disso. Ele repudiou a palavra. Não sei se até a morte dele, aquela palavra que ficou batendo nele, se ele recebeu isso, mas a estratégia, Satanás ele vai botando em dúvida a palavra. Se a palavra de Deus diz que você tem que arrepender e crer no coração para ser salvo, se você não crê, você vai para o inferno. É essa a alternativa. Agora, sou eu que estou convencendo a mim, a você, aqueles que estão nos vendo? Não. Quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando aqui agora comigo, com você. Se você, me usando aqui para falar. João 16, 7 diz assim, mas eu vos digo a verdade. Jesus falando isso. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, quer dizer, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quer dizer, quem não crê, está no pecado. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. A justiça que fez com que eu pudesse entrar na presença de Deus, foi feita por Jesus Cristo no meu lugar. E no juízo, no versículo 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Sabe, quando eu e você compreendemos e Paulo usou essa figura para você compreender melhor, a cabeça da igreja é Jesus Cristo, mas a cabeça sozinha, ela não tem vida, concorda comigo?
Ele criou a figura da cabeça Jesus com um corpo, que é feito de dedinho, que é feito de dedo do pé, que é feito de orelha, seja grande ou pequena, que é feito de olho, que é feito de tudo. E nada de um corpo ele age sozinho a não ser pela cabeça. Então, quando Jesus deu, antes de sair daqui, deu autoridade para mim e para você contra todos os espíritos malignos, quando você orar, você ora sabendo que a autoridade Kratos, que é o poder delegado, foi dado para o corpo de Cristo, que depende da cabeça. E quando você puser a mão sobre os enfermos, eles têm que ser curados, porque a palavra de Deus diz isso. Quando você tem um demônio, você não fala assim, vou orar a Deus para ver se Deus, quem sabe, irmão, você já foi delegado, a sua autoridade já está comigo e com você. Se há alguma resistência de Satanás para alguma coisa que está acontecendo na minha e na sua vida, você tem autoridade para falar, sai em nome de Jesus. Esta autoridade já está comigo e com você, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. A decisão é sempre minha e sua. Qual o caminho que você quer caminhar? Para terminar aqui, eu disse, tem 3 grupos que eu posso dizer. O primeiro grupo é aquele que ainda não se decidiu para a salvação. Talvez esse seja o mais fácil. Esse chinês, irmãos, ele estava com a cabeça completamente limpa de todo e qualquer sistema de religiosidade, porque desde 1949, Mao Tse Tung fez uma lavagem cerebral naquela geração. E ele já fazia parte da 3ª geração, que nunca ouviu falar de Jesus, não sabe o que é Jesus. Quando o cara me perguntou o que é Cristo, mostrou para mim na hora o Espírito Santo, apesar de eu ter somente 1 ano e pouco de convertido, eu tive discernimento para dizer o seguinte, esse cara está com a cabeça limpa para eu encher das coisas de Deus. Percebe isso? Então esse primeiro grupo que não se decidiu para a salvação, tem uma palavra profética para mim e para você. Romanos 10, 9 diz assim, se com a tua boca confessar, e se com teu confessar o quem? A Jesus Cristo como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Um dia eu falei isso para um tio meu, que era um homem religioso, buscava Rosa Cruz, espiritismo, ele era católico, porque ele era italiano, calabrês como eu, casou com a minha tia, a irmã mais velha do meu pai, e ele estava impactado com a mudança de identidade que tinha acontecido nas nossas vidas. E ele um dia curioso falou assim, como é isso? Como é que eu faço para ter esse Deus que você falou desse jeito, com esse poder? Porque ele testemunhou da minha vida, como é que eu era, e rapidamente eu mudei assim, de uma forma radical, e ele falou, como é que eu faço? Eu falei, é simples, tio. Eu já aprendi isso, você tem que confessar com a boca e crer com o coração, que Jesus Cristo morreu por você, ressuscitou, blá, blá. Ele olhou para mim e falou, mas só isso? Só isso? O resto ele é que faz. Não, mas não deve ser só isso. Você não tem que fazer nada, não. Nós estamos vivendo o tempo da graça. O que é a graça? É de graça. Agora, o que ele fez não foi de graça, foi muito dolorido. Sabe, irmãos, se você assistir aquele filme do Mel Gibson, que infelizmente ele naquela época, quando me perguntou isso, não existia ainda, um filme que dura 2 horas, mas você vai ver que no tempo, pela palavra de Deus, que Jesus sofreu, foi muito mais tempo que isso. Um sofrimento como esse que Jesus teve, não foi de graça. É de graça para mim e para você. E muitos de nós têm usado a graça para achar que pode fazer qualquer coisa, que Deus perdoa, Deus é bonzinho, Deus é amor. Então esse primeiro grupo que eu quero dizer é aquele que ainda não se decidiu. O segundo é um crente, entre aspas, não salvo. É aquele que eu falei, que vivi na igreja, e se eu tivesse morrido com 18 anos, quando eu entrei na faculdade, eu formei com 23 anos, se eu tivesse morrido nesse período, eu estava no inferno.
Eu tenho absoluta certeza disso. Porque quando a dona Benigna me perguntou isso lá em Petrolina, eu respondi com completa honestidade para ela. Ela perguntou para mim: Caio, onde você acha que você vai quando você morrer? Uma pergunta dentro de um contexto, de uma conversa que ela estava em casa. Foi: eu tenho certeza que eu vou para o inferno. Foi: você quer ir para o inferno? Não precisa ir. Eu fiquei fazendo uma lista de pecados. Não é isso que eu perguntei. Eu quero saber onde você vai se você morrer hoje. E da mesma forma que eu respondi para ela isso, fazendo essa relação, quando Deus começou a falar comigo, no dia que Ele curou minha filha, e em paralelo Deus estava falando comigo, fazendo eu lembrar como eu voltei lá naquela história, não perdi o fio da meada, não. Eu lembrando de todas as maldades que eu fiz, como o calabrezinho que eu era, Deus falou para mim instantaneamente assim: eu quero você como você é. Eu vou transformar a sua vida. E Ele tem feito isso até hoje na minha vida. Eu não me considero ainda um homem transformado 100%, mas Deus tem feito isso porque é o trabalho dEle. Então, irmão, se você é um crente não salvo, você precisa dar o primeiro passo, que é o arrependimento. Reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso de ajuda para mudar a minha vida. 2 Coríntios 7, 9 diz assim: agora me alegro, não porque fosse contristados, mas porque fosse contristados para arrependimento. Pois fosse contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, presta atenção nessa frase, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Um exemplo disso é Pedro e Judas. Judas, ele não se arrependeu para a salvação. Ele teve remorso. Ele viu que ele teve um erro. E morreu e foi para o inferno. Pedro errou, porque Jesus profetizou que ele ia negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas o arrependimento que veio no coração de Pedro fez que ele transformasse, ganhasse a salvação e fosse um dos pilares da igreja primitiva. Essa é a diferença, irmãos, daquele crente que está dentro da igreja, faz tudo certinho, ele acha que ele não matou, não roubou, não adulterou, não fez nada, dá o dízimo, ele é meticuloso com as coisas de Deus, ele não sei o quê, mas ele não consegue entender que ele ainda não foi para o céu. E eu usei o termo certo, que nós já estamos no passado assentado à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Quando você lê o livro de Efésios, todos os verbos estão no passado, nós já estamos, já ressuscitamos com Ele, nós morremos com Jesus, portanto eu tenho uma outra identidade. Não é mais aquele Caio que você está vendo. E o terceiro grupo, somos nós que já estamos assentados, mas nós queremos crescer na presença do Senhor para esses últimos tempos. Esse terceiro grupo é o grupo crente verdadeiro que vai para o céu, vai ser arrebatado. Mas eu e você podemos experimentar um milagre atrás do outro a partir do momento que você falar: eu quero isso. Eu quero orar com você, pode ficar de pé, irmãos. Não me importa agora saber qual desses 3 grupos você pertence. Estou falando para a igreja que está aqui local e estou falando para a igreja que está nos vendo na sua casa através do YouTube. Se você pertence àquele primeiro grupo que não conhece, não se decidiu ainda para a salvação, essa é a chance que o Espírito Santo de Deus está dando para mim e para você. Se você é um crente, e eu não vou pedir para você se constranger, não, mas você vai falar isso com Deus. Se você é um crente não salvo, essa palavra crente não salvo, se é crente, você teria que ser salvo. Mas você entendeu o que eu quero falar, eu pus entre aspas. Aquele que se comporta isso, que foi acostumando. Não sou eu que convenço, é o Espírito Santo de Deus. Se Ele está falando com você, não deixe de se arrepender, como fez Pedro, não Judas. Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu tenho sido meia boca.
Eu tenho sido desonesto com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou comigo? Essa é a oração que você tem que fazer para o Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado comigo? Você está errado, por que você continua? O Espírito Santo de Deus não é aquele que acusa, ele nos convence. Ele nos mostra pela palavra, pela atitude, pessoas que vêm, às vezes um terceiro vem e fala uma palavra para você, você não é comigo. Se você faz parte desse grupo, nós estamos ainda no tempo da graça, irmãos. O tempo da graça é aquele que você pode ainda ser salvo. Não por um mérito seu. Porque aqueles que ficarem depois do arrebatamento na grande tribulação, só vão ter uma chance dele ser salvo. É morrendo, fisicamente morrendo. Ele não fazendo aquilo que o anticristo vai implantar no mundo. Irmãos, não se iludam, Jesus está voltando muito rápido. Tudo isso que está acontecendo, hoje eu conversei ali no Espaço Gourmet com um irmão que acabou de voltar da Europa. E ali eu fiz uma pergunta para ele sobre como é que está a liberdade de ir e vir lá na Alemanha, por exemplo. Ele falou, você não pode entrar em nenhum lugar se você não tiver certificado da vacina, e não pode ser da Coronavac, que eu, por exemplo, tomei. A Coronavac não vale para lá. Então eu fico imaginando como que o mundo está aceitando você ser controlado desse jeito. Hoje o mundo acha normal você ser cerceado a sua liberdade, porque você tomou um tipo de vacina que eles não querem, eles querem outro tipo. Você não tem mais poder de decisão completa com liberdade, mesmo num país democrático, como nós temos aqui. Isso tudo é preparação mundial para o anticristo, que vai ter uma única religião, vai ter uma única moeda, vai ter um único país. Como já está isso? A aldeia global já está acontecendo. A nova ordem mundial não faz parte de uma teoria de conspiração. Você já está vendo, é fato. Então nós que somos crentes em Cristo Jesus, que já sabemos, que temos discernimento das coisas espirituais que estão acontecendo, se você quer experimentar uma vida de milagre, como Deus já tem feito nesta igreja, e que você quer fazer parte disso, está na hora de orar também. Senhor, eu quero isso. É para esses três grupos, aqueles que ainda não conhecem a salvação, aqueles que já conhecem a salvação, mas estão ainda precisando de ser salvos, que ele conhece, ele está passando perto, ele está próximo. Será que é a minha voz, que é a minha vontade? Não, irmãos, creia que Deus está falando com você. E aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, mas que querem dar um upgrade na sua vida espiritual, é nesses três grupos, é para esses três grupos que eu quero orar. Pai amado, a sua palavra foi dita, Pai. O seu Espírito é aquele que nos convence. Portanto, que o Espírito Santo de Deus, que continue falando conosco, que nós possamos ser convencidos agora de uma mudança radical nas nossas vidas, seja de qualquer um desses três grupos que nós nos colocamos. Para aquele segundo grupo que eu chamei de crente não salvo, eu quero, na autoridade do nome de Jesus Cristo, bloquear esses dardos inflamados que têm dito que eu não sou desse grupo. Essa cegueira espiritual, tanto para o que não conhece a Jesus, como para a salvação, como para esse segundo grupo, eu amarro agora na autoridade do nome de Jesus. Todo dardo inflamado de Satanás é na autoridade do nome de Jesus que eu ordeno agora, saia. E que a palavra do Senhor que está colocado nos nossos corações possa frutificar a partir de hoje, Pai, de uma forma que nós vamos experimentar o nome de Jesus Cristo sendo renovado nas nossas vidas. Pai, que onde nós colocamos as nossas mãos, seja prosperidade. Onde nós andarmos, onde nós entrarmos, onde nós circularmos, onde nós nos movemos, Pai, que o seu poder possa ser tão evidente. A sua palavra diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor.
na força do seu poder. Essas 3 palavras gregas que falam sobre poder, sobre autoridade, estão em Jesus Cristo. Eu estou experimentando, como fazendo parte do corpo de Cristo, do poder dinamite. Eu estou como parte do corpo de Cristo, experimentamos o poder Kratos, que é o poder delegado. Eu estou experimentando como parte do corpo de Cristo o poder Ischus, que é o poder de habilidade, de estratégia, que somente o Senhor tem. E eu estou inserido em Jesus Cristo, como crente em Cristo Jesus. Pai, se há aqui alguém nesse nosso meio que ainda não te conhece como Senhor e Salvador, que o seu Espírito hoje venha explodir no coração dele, que ele venha declarar com a sua boca e crer com o coração. Se você faz parte desse primeiro grupo, procure qualquer um de nós como pastores no final, falar: eu quero aceitar Jesus, eu quero declarar perante vocês na minha boca que eu creio, e eu creio no meu coração, eu quero aceitar esse Jesus. Faça isso depois do culto. Se há aqui algum grupo, desse segundo grupo de crentes salvo, que o Espírito Santo de Deus está convencendo que você ainda não é salvo, se ele vier buscar a igreja hoje, você não vai subir com ele, que ele não tem certeza da salvação, faça a mesma coisa. E se você faz parte desse terceiro grupo, que é crente em Cristo Jesus, mas está querendo ser renovado na sua fé, também nos procure. Fala: eu quero ajudar a igreja, eu quero ser um crente verdadeiro, eu quero experimentar, eu quero ser discipulado nessa direção. E que a graça de Jesus Cristo, essa graça que ainda está disponível para nós, que o amor de Deus, esse amor sobrenatural que nós nem conhecemos, nem podemos entender, e que o poder do Espírito Santo de Deus, de comunhão, de transformação do Espírito Santo, possa estar com cada um de nós hoje e para sempre.